Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Tayane Santos, servidora pública do TST, passei no concurso de 2012. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada de duas pessoas incríveis, que têm uma história de vida muito bacana e tem muito a ensinar para a gente. O professor Marco Ferrari, ele é professor aqui do Direção, e a Juliana, que é mais conhecida nas redes sociais como JK Concurseira. Mas agora eu vou passar a palavra para eles poderem se apresentar melhor. Já queria agradecer de antemão a participação, vocês disponibilizaram o tempo de vocês para estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. Então, muito obrigada, eu acho que todo mundo tem muito a ganhar com isso, queria agradecer em nome de toda a equipe do Direção. E vamos começar então com a Juliana, primeiro as damas. Eu queria agradecer por esse espaço para contar um pouco mais da minha história e dividir as superações, né? Porque às vezes a gente se vê diante de um problema e não sabe como lidar. Mas, bem, meu nome é Juliana, eu estudo para a Defensoria Pública Estadual, eu tenho 27 anos e mesmo com tão pouca idade, assim como as pessoas acham, eu já enfrentei e venci 2 cânceres e continuo estudando, mantendo meus sonhos bem acesos, e eu queria falar com vocês principalmente sobre como vencer os obstáculos quando os problemas aparecem diante da gente. Muito bem. E agora vamos lá para o Marco se apresentar também. Fala, galera, eu sou o Marco Ferrari, a galera aqui do Direção já me conhece em alguns momentos que eu já participei por aqui. Agradecer o convite, agradecer essa equipe maravilhosa da Direção, que sempre é paciente comigo, fazendo meu computador funcionar nas horas que ele tem que funcionar. E, além disso, como a Juliana colocou, a gente não vem aqui para falar sobre doença, né? Eu acho que a gente vem aqui falar sobre a superação, sobre aquilo que a doença nos ensina, e os obstáculos da vida, elas vêm no nosso dia a dia das mais diversas maneiras, seja através de uma doença nossa ou de um parente, seja através de um dia ruim ou alguma coisa que acontece no nosso dia durante 2 minutos e a gente transforma aquilo numa mega onda. E é isso que a gente tem que aprender a lidar, seja no dia a dia de um concurseiro ou seja em qualquer profissão que você venha escolher na sua vida. Então é muito, muito, muito bacana falar sobre isso. É como eles falaram, né? Todo mundo tem seus problemas, independente da idade, enfim, todo mundo tem problemas, a gente tem que saber enfrentar e tem que saber olhar de um lado como um lado bom, né? Uma coisa positiva, porque eu acho que tudo que acontece na vida são ensinamentos e são coisas que pra gente crescer mesmo. Então eles vão compartilhar um pouquinho da história deles, mas principalmente o que eles aprenderam nessa batalha e o que eles podem hoje em dia compartilhar, até servir como inspiração, né? Porque eles tiveram um problema grande que qualquer um se assustaria, mas assim, eles levaram de uma forma otimista e hoje são vencedores. Então a dor, com certeza teve dor, mas acredito que ela tenha sido passageira e hoje a vitória a gente pode aqui comemorar e comemorar juntos, né? Uma vitória ainda dupla. Então, vamos lá. Quem quer começar a contar como que foi a descoberta, o tratamento, enfim, para as pessoas saberem um pouquinho melhor o que vocês passaram? Pode ir, Juliana, fica à vontade. Posso ir? Tá bom, então. Primeiramente, eu já quero pedir desculpas, porque eu sei que vão rolar umas lágrimas aqui. Ascendente em peixes costuma se emocionar, e eu acho que vencer essa doença que tem um tabu tão grande na sociedade é uma forma de empoderamento que também emociona, né? Quando a gente chega no fim do túnel. Então, por mais que eu nasci jovem, quando eu descobri, eu era mais jovem ainda, eu tinha 24 anos, e foi, assim, um sopro divino no meu ouvido, que me fez me atentar, porque eu estava com dores mais físicas e estava com uma mão um pouco inflamada, mas como eu não tenho nenhum caso na família, nem nenhum problema histórico familiar, coisa assim, foi muito difícil chegar ao diagnóstico. E aí eu passei quase 4 meses, 3 meses, buscando o diagnóstico, porque existe exatamente esse tabu de que pessoas jovens não têm câncer. E tem sim, e é o que eu mais tento falar no meu Instagram, principalmente na época do Outubro Rosa, para tentar ajudar na prevenção, porque nesse momento
tão delicado, tempo é saúde, sabe? Eu já tive doença numa fase um pouco mais avançada, já tinha grau de metástase, mas ainda assim eu consegui recuperar um resultado positivo, muito baseado na força que tem aqui, na nossa cabeça, na nossa força mental, na nossa força interna, no nosso poder de cura. E eu acho assim, falar que eu continuei estudando durante o momento, desde do diagnóstico até o final, mas parece algo heróico, mas é porque eu fiz algo que as pessoas não costumam fazer, que é ser positivo, se organizar, ser gentil consigo mesma e respeitar os seus próprios limites. Parece pouco, mas no dia a dia isso faz uma diferença gigantesca. Então, essa é a forma que eu introduzo aqui o meu panorama de como eu descobri e como vocês já podem pegar essas dicas e transportar para a realidade de vocês, né? Porque, como vocês disseram, pode ser um problema de saúde, mas pode ser, às vezes, um problema financeiro, um problema familiar de falta de apoio. E tudo isso a gente consegue transpor. É difícil, não vamos romantizar os problemas, mas eu acho que a gente pode virar um pouco esse cubo e olhar a outra face, a face que a gente deseja implementar. Juliana, só para ficar claro, antes então de descobrir, você já estudava para concurso público, né? Você já tinha uma rotina de estudo, já tinha esse sonho, e ainda assim, mesmo depois que descobriu, você continuou buscando forças para estudar, porque o tratamento em si é um tratamento pesado, né? Muitas vezes é cansativo, enfim. Então, eu acredito que tenha sido mais difícil, mas você passou a se conhecer melhor também, né? Acho que você passou a conhecer melhor seu corpo, respeitar os seus limites. E não precisa disso, assim, quantas vezes a gente não está cansado, a gente não está com sono. E, enfim, acho que o autoconhecimento também é muito importante nesse processo de estudo para concurso público, como para a vida no geral, né? O autoconhecimento é muito importante, a gente saber se entender e tentar sempre evoluir. Então, é muito bacana, assim, porque as pessoas às vezes desistem por tão pouco, né? Desiste do sonho de passar num concurso público, às vezes simplesmente por achar que não vai chegar a hora dessa pessoa, ou, né, por desistir, simplesmente. E você mesmo tendo um problema desse, assim, que tenha efeitos, inclusive, físicos, né, de cansaço, você continuou buscando força e positividade para seguir em busca dos seus sonhos, né? Sim, eu usei o diagnóstico, na verdade, como uma forma de ressignificação na minha vida, assim, sabe? Eu olhei principalmente para o problema, eu falei, cara, eu não sou só esse problema, sabe? Eu não sou uma doença. Eu sou muito maior do que isso, né? Muito além. Todos nós somos muito além dos nossos problemas. E o problema não é tropeçar, é pegar na pedra, sabe? E foi o que eu tentei fazer. Não me apegar na doença. E olhar para um objetivo. Eu acho que o fato de estudar foi até uma forma de me curar. Olha, porque eu tinha um objetivo muito além, sabe? Eu não pensava só na cura. Eu pensava, cara, eu vou ser defensora pública. Preciso estar com saúde para ajudar outras pessoas a encarar os seus problemas. E toda essa sociedade, né, que a gente tem, violadora de direitos fundamentais. Então, eu falei, cara, eu preciso me não só por mim, mas pelo meu propósito que eu quero de vida. E que eu vou ser defensora, sabe? Eu ainda não sou, mas eu tenho certeza que eu vou ser, porque eu acho que quando a gente escolhe um caminho, a gente não pode fracassar nos menores problemas ou obstáculos. Porque quando uma coisa é muito grande que você deseja, você sabe que vão vir desafios, desde sono depois do almoço até um diagnóstico inesperado de uma doença, sabe? Então, eu acho que tudo a gente consegue, com força de vontade, disciplina e motivação nos momentos certos, chegar onde a gente deseja, sabe? Eu ainda estou trilhando esse caminho, eu tenho uma série de dificuldades
até mesmo por conta do tratamento, mas eu acho que a perseverança e o fato de você acreditar que vai chegar no ponto final é muito importante, porque semana passada eu li num livro, que agora eu esqueci o nome, que ele diz, quando a gente dirige de um ponto A para um ponto B, a gente não fica pensando, eu não vou conseguir, eu não vou chegar no meu local. Você simplesmente pega o carro e dirige, independente se você vai pegar o engarrafamento uma hora ou não. Então, eu achei muito sensata essa ideia e eu A reflexão. Explicar isso. Com certeza. Problemas a gente vai ter, né? Nas diversas áreas. E assim, foi o que a Juliana falou. O foco pode estar no problema, pode estar na solução. Ela focou na solução, focou inclusive no tratamento, né? Acreditando sempre que a cura seria possível. Então, e conseguiu, e tá aí firme e forte estudando para concurso. É muito bacana, assim, essa reflexão. E foi o que a Juliana falou, às vezes parece simples, mas a gente não pratica. Então, a motivação, a questão de acreditar, de ser otimista, às vezes é tão óbvio, mas se você não praticar, se você não exercitar ali a paciência de passar por todas as etapas, até chegar na conclusão do seu objetivo, né? No caso, ou de um tratamento, ou mesmo de uma aprovação no concurso público, se você também não estiver feliz ali e acreditando nas etapas, é difícil também você ter um resultado positivo, né? Então é bacana, assim, que você teve esse problema, digamos assim, e hoje em dia você viu que muitas pessoas têm uma lacuna até dessas coisas que parecem óbvias, né? Então você pode passar isso para as pessoas, você pode passar uma conscientização e, enfim, até autoestima, né? Confiança na pessoa mesmo. Isso é muito legal, né? Agora eu vou pedir para o Marco falar um pouquinho da história dele e depois a gente bate um papo todo. Eu acho mais fácil me emocionar com a história dos outros do que com a minha, antes de mais nada. Muito bonita essa história, Juliana. Eu fiquei com algumas dúvidas, só algumas dúvidas, que eu sou muito curioso. Você chegou a fazer químio, né? Você fez químio, eu ia rádio e operou. Não ouvi. Químio, rádio operou? Os dois. Não operei. Não operou. Foi um pacote completo, mas era só Big Mac e fritas. Não chegou a ter o refrigerante. Não. Que bacana, que legal. A minha história ela é muito parecida com a da Juliana, inclusive. Eu também, quando eu descobri, eu tinha 24 anos, 23 ou 24 anos, e como todo caso de câncer, eu não imaginava, sobre hipótese alguma. Imagina que um rapaz de 23, 24 anos vai ter câncer. Eu sentia dores nas costas. E determinado dia o meu fisioterapeuta falou assim, olha, Marco, vai olhar isso aí. Aí quando eu fui fazer uma ressonância magnética, apareceu, eu tinha um tumor de 12 centímetros nas costas. Caraca, eu não sabia nem que cabia 12 centímetros na minha costela. E aí eu acho que a primeira aprendizado que eu tiro de tudo isso é o plano de ação, né? Eu acho que foi uma das coisas que salvou a minha vida, foi o plano de ação. Foi sentar com calma, em que pese tenha sido muito difícil isso, porque acredito que é muito mais difícil para a família do que para o indivíduo. Pode parecer muito bizarro isso, mas o indivíduo, quando ele tem uma doença dessas, todo mundo olha para ele como, meu Deus do céu, a qualquer momento esse cara pode morrer, entendeu? E aí foi onde eu consegui transferir isso para o concurso público, para os alunos que na época eu mentorava, que era o seguinte, gente, tentem mostrar para a família de vocês tudo, o dia difícil, o dia fácil, o dia que está tudo bem, o dia que é burocrático, porque quando a gente esconde da nossa família os sentimentos, e entenda a família o que for, o núcleo de pessoas que convivem com você, né, não é necessariamente sangue. Eu, graças a Deus, tenho uma família que pai, mãe, irmã, meus avós, meus tios, a gente é muito conectado. Mas tem configurações familiares que não são assim, não tem problema nenhum. Famílias são as pessoas que o nosso coração escolheu. Sangue, até pernilongo tem o nosso sangue. Então, não é necessariamente isso, né? Às vezes a gente dá sorte, às vezes não. E aí foi onde foi a primeira coisa que eu aprendi, que eu tento passar para os meus alunos, que é o seguinte: mostrem para as pessoas os dias bons e os dias ruins, porque o aluno ele fica muito, não vou falar
falar pro meu pai, não vou falar para minha mãe, não vou falar pro meu marido, não vou falar para minha esposa que hoje foi um dia difícil, porque ela vai se sentir mal, ou porque ela vai achar que eu estou fraquejando, ou, né, o homem, quando estuda para concurso, tem muito isso, né? Ela vai achar que eu estou fraquejando, ela vai achar que eu vou desistir. Não vai achar isso, muito pelo contrário. Até porque se você ficar nessa, de ficar remoendo sentimentos ruins, uma hora vai bater aquela loucura e você vai dizer, eu que estudo nessa casa, eu que quero uma vida melhor e ninguém me ajuda. Você não abre a porta para ser ajudado. Então, acho que a primeira coisa que eu acho importante é você, sim, mostrar os dias bons e os dias ruins para que possam, sim, ter planos de ações para solucionar. Os alunos que eu mentorei durante um tempo, eu precisava muito dos dias ruins, porque eles eram importantes para dizer se eu estou estudando demais, se eu estou estudando em horas que eu não consigo estudar, se eu estou estudando até muito tarde, se eu estou descansando pouco, se estou descansando muito. Então, você se ouvir e você conseguir trazer pessoas que te conhecem para desenhar um plano de estudos, para desenhar, né, no caso, um plano de ação, seja qualquer o objetivo que for, é muito importante, né? Então, compartilhe essa jornada com outras pessoas, que com certeza o fardo para carregar vai ser muito menor. Eu achei bem interessante. Como é o caso da Juliana. Essa questão que você falou de tanto apoio familiar quanto a questão da exposição das fraquezas, né? Acho que a gente realmente tem essa tendência a evitar demonstrar uma fraqueza e muitas vezes, assim, as pessoas vão ver que você também é humano, e vocês que são pessoas públicas, assim, que tem canais no YouTube, uma rede social muito ativa. Hoje em dia a gente vê muito em rede social as pessoas só postando as coisas que são boas e parece até uma coisa fictícia, parece que elas não têm os problemas, né? E eu acho muito legal quando as pessoas realmente mostram também esse outro lado. Poxa, hoje eu não tô bem. Hoje foi super difícil de vir pra academia, ou foi super difícil de estudar, foi super difícil estar aqui falando pra vocês. Mas eu tô aqui. Então, assim, acho que as pessoas se identificam com isso e veem que, assim, são pessoas reais, né? Então, acho que vocês, por terem um problema que todo mundo sabe da grandiosidade do problema, têm total credibilidade pra falar. E as pessoas vão se identificar e vão falar, poxa, realmente, mesmo com todos os problemas, mesmo com os dias ruins, eles estão seguindo atrás dos objetivos e estão vivendo bem, né? Isso, sim. E cada um tem a sua... Desculpa, Juliana, pode ir embora, vai embora, pode ir. Não, o que eu ia dizer é que eu recebo muitas mensagens das pessoas falando assim, nossa, JK, aí é o problema dela, mas eu sinto até vergonha de dizer isso, porque o seu problema X... E eu costumo dizer que, na verdade, não importa se o seu problema é de uma escala 1 ou 10. O que importa é a forma que você lida com o seu problema. Então, eu tinha, na época, amigos lidando com fim de namoro pior do que eu estava lidando com uma doença que mata, né? Então, às vezes é a forma como você lida. E o que eu achei essencial que você falou é sobre mostrar vulnerabilidade, né? Quando eu resolvi expor o câncer na rede social, porque eu já tinha o meu Instagram, mas, digamos assim, ele não tinha bombado ainda, porque era só um Instagram de concurso, não tinha uma coisa que as pessoas reputassem como, ai, nossa, heróico, sabe? E eu não acho que seja heróico, sabe? Eu só acho que foi uma pessoa que soube se respeitar, soube mostrar os seus momentos de, olha, a cruz está muito pesada, preciso de pessoas para me ajudar a carregar. E essas pessoas, não somente minha família, que é uma rede de apoio que eu tenho incrível, mas eu também contei com seguidores, gente que eu, assim, nunca nem vi, rezando por mim, trocando ideia comigo, falando de casos que teve na família, sabe? Muitas vezes a nossa rede de apoio não precisa ser dentro de casa. Óbvio que fica muito mais fácil quando é. Mas ela pode ser fora também. Eu acho que a gente tem que tentar sair do quadrado às vezes, sabe? Não se limitar ao que está sendo imposto ali, de reformular os problemas para achar soluções novas, sabe? Com certeza. Isso aí eu ia falar. Isso, a coragem de você ser vulnerável, né? Inclusive tem livros, palestras, Netflix com esse mesmo título. Mas é isso mesmo, eu acho que eu muito me apoiei nos seguidores para esses momentos,
Eu lembro que teve foi no primeiro, eu tive 3 cânceres, né? Porque o meu câncer, na realidade, ele é incurável. Então, vou vivendo e vamos ver até onde vai. Brincadeira. Então, dessa maneira, eu sempre que eu posto alguma coisa, as pessoas vão rezar por mim. Eu recebo diariamente pessoas com foto em capelas. Professor, eu tô aqui por você. E aí eu acho essa energia tão maneira, eu sou tão grato por causa disso, que é muito importante. E outra coisa que a Ju falou que eu acho bacana é o seguinte: a gente costuma, não sei porquê, por uma crença, e começar a graduar problemas, né? E achar que o meu problema não... Quando, na realidade, cara, como eu falei do autoconhecimento, a gente retoma ali. Se isso está te afetando, tenta entender e vai para cima disso e vai solucionar. Esses dias até brinquei com a minha mãe, né? Eu me mudei pela 3ª vez em 2 anos. Eu falei assim, poxa, mãe, estamos quase, né? 3 mudanças e eu sofro muito da mudança. Então, você entender, cara, isso é ruim para mim. Então, tenta fazer uma coisa para melhorar, independente do tamanho do problema. A gente, às vezes, lida com muita facilidade com uma coisa que tecnicamente é mais complexa, mas a gente acaba sofrendo um pouco mais, né? Então, em outras coisas menores. Então, autoconhecimento é fundamental para poder manobrar a tua vida de forma que você consiga contornar esses problemas que para você são mais complicados. E autoconhecimento é um processo, né? Todos os dias a gente vai se autoconhecendo, a gente vai mudando, tem novos desejos, novas vontades, enfim. Eu achei muito bacana o que vocês falaram em relação a... Passar no concurso é um processo também, né? Passar no concurso também é um processo. E o autoconhecimento para saber quais matérias eu tenho dificuldade. É importante essa reflexão. Eu acho que às vezes a gente vai vivendo a vida assim muito no modo automático. E aí quando tem alguma coisa que te faz refletir, tem gente que não quer encarar o problema, ou enfim, não quer encarar, não quer nem falar sobre isso, já tem pessoas que falam, não, poxa, então agora o que eu posso fazer para ser melhor, né? Então é o autoconhecimento, é essa transformação mesmo. E eu achei muito bacana o fato de vocês falarem sobre amor, de quanto amor vocês receberam, mesmo por pessoas desconhecidas, né? E isso tocou vocês, tanto que hoje vocês usam também da rede social para transmitir um pouco desse amor, né? Assim, eu acho que coisas boas têm que ser compartilhadas. Então, assim como vocês estão aqui hoje compartilhando a história de vocês, vocês compartilham o dia a dia com muito amor, né? E eu acredito totalmente que isso também está envolvido no processo de cura. É muito bacana, assim, você vê que você... Eu mal conheço vocês, eu já estou apaixonada pela história. Então, assim, é muito legal, a gente se identifica como ser humano, né? E, enfim, nossa, muito legal mesmo, gente. Estou apaixonada. Maneiro. Não, uma coisa que eu ia... Por favor, Ju, desculpa te interromper de novo. Quando eu dei a notícia no Instagram, a primeira foto que eu usei foi o amor cura tudo. E quando eu recebi a primeira o médico falou, você está curada, eu e minha família, a gente foi direto fazer uma tatuagem, nós todos temos aqui no braço, Love Heals. E eu acho que, assim, foi o que me guiou pelo caminho, sabe? O amor por mim, pela minha vida, sabe? Que você começa a repensar pensamentos tóxicos, pessoas tóxicas, coisas que você quer limpar da sua vida, que você fala, cara, isso aqui não merece a minha atenção. E aí eu acho que nisso você ressignifica até problemas, né? Coisas que antes eu ficava muito botando atenção ali, tipo, gastando energia. Desnecessária. Eu acho que é o propósito de vida, né? Você repensa. Qual é o seu propósito de vida realmente? Você tá aqui só para viver ou tá aqui para fazer alguma coisa maior? Então, por exemplo, acho que inclusive a sua escolha, a sua opção pela defensoria é uma carreira muito bonita, porque você pode ajudar pessoas. Então, assim, eu acho que tudo parte de um propósito, né? Assim como o Marco ensina milhares de pessoas e tá ali, tem uma questão de mentoria, né? De estar ali com a pessoa ajudando. Isso é muito legal, assim, você poder mostrar que você pode ter um propósito de vida muito maior do que estar apenas estudando, ou do que estar apenas, né, pensando no processo, mas assim, do algo maior que envolve tudo isso. É uma análise interessante do discurso que a Juliana colocou quando a gente encontra um propósito.
né? A nossa vida ela é como se fosse, mal comparando, uma cebola. Ela tem diversas camadas. Se a Juliana nitidamente, olha, eu tenho experiência com alguns alunos, mas ela nasceu para ser servidora pública. Agora, eu acho que faz o quê? Não faz meia hora que a gente está conversando e ela emana propósito, assim, ela brilha. Tem muita gente que a gente conversa e a gente tenta achar maneiras de mostrar para a pessoa que talvez não seja o caminho certo. Ou tem muita gente que utiliza o concurso público como um meio para alcançar alguma coisa. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas existem concurseiros extremamente diferentes, né? Desde aquelas pessoas que vão ingressar porque elas querem alcançar outra coisa, ou aquelas pessoas que vão chegar no seu jardim da vida. O seu jardim verde é o seu propósito. E a Juliana é um caso nesse segundo exemplo, é o jardim. E como ela definiu um propósito muito grande, está muito claro a primeira camada dela, não importa, nada vai ser maior do que aquilo, né? Então, um processo bacana para quem talvez esteja nos ouvindo, nos vendo, é exatamente isso. Tenta localizar o teu propósito, né? Tenta localizar o teu propósito e você vai ver o quanto a sua forma de enxergar a vida vai ser exatamente assim. Isso tem o tamanho da importância que ele tem para a minha vida. E o meu propósito é maior do que isso, não significa que eu não vá investir, não significa que eu não vá resolver esse problema, mas ele será resolvido dada a importância dele, né? Então, acho que o maior processo mais bacana de todos é quando você identifica. Com certeza. Foi o que você falou, acho que às vezes muita gente estuda... legal também. Desculpa, Ju. Desculpa, gente. É que acho que muitas demora vezes... a chegar o áudio. Eu também, às vezes, eu penso em alguma coisa e aí, para não perder, eu já interrompo vocês. Eu acho que muita gente estuda só para seguir o fluxo, assim, mas não sabe exatamente por que está estudando, né? Você, acho que seus olhos brilham quando você fala da defensoria. Então, assim, você tem isso muito claro. E eu acho que, como a motivação vem de dentro, todos os dias você pensa que você quer ser defensora e você vai lutar por aquilo ali. Então, talvez foi o que o Marco falou, assim, pensar no propósito, pensar por que você está estudando, se é por uma questão financeira, que seja, tem diversos motivos, todos eles são válidos, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas, assim, pensar nisso e usar isso a seu favor, assim, para continuar nesse caminho. Eu acho importante falar que eu acho que isso vai se aplicar a todas as pessoas que estiverem nos assistindo, independente da realidade, é que estudar foi uma escolha, sabe? Ninguém virou e falou, você tem que ser tal coisa. Então, a partir do momento que estudar é uma escolha, o trajeto até chegar na carreira desejada, ele é intrínseco à luta, sabe? É o que você escolheu. Então, a partir do momento que você enxerga o estudo como uma escolha sua para chegar num lugar que você definiu, e aquilo ali é um privilégio não só financeiro, mas se você enxergar pela perspectiva da saúde, porque o fato de você estar sentado numa cadeira, sem dor, sem nenhum problema de saúde, isso já é um privilégio, sabe? Você já não é motivo de agradecer, ter, né? Todos os materiais. Exatamente. Acho que é a oportunidade de estudar. Sim, a gente pensa privilégio só do ponto de vista financeiro, né? Mas é um privilégio de vida você poder sentar e estudar, estar bem ali para receber aquele conteúdo, sabe? E eu acredito que, principalmente nas carreiras jurídicas, fiscais, a gente aprende para poder aplicar depois. Então, quando você está ali perdendo o seu tempo, como você acredita, você, na verdade, está retendo aquele conteúdo. No momento que você precisar aplicá-lo, você conseguir com muito mais facilidade, sabe? Então, quando eu estudo, óbvio que tem matérias que são chatas, que não vou aplicar no meu dia a dia, mas elas são necessárias para chegar ao preciso. Faz parte da etapa, né? Exatamente. Sempre brincou comigo que se eu quisesse fazer direito, eu tinha que ser boa em matemática, que era o que ninguém era bom. Então, se eu quero passar para a Defensoria Pública, muitas vezes eu sou obrigada a ser boa em direito empresarial, em tributário, que as pessoas detestam. Eu tenho que dar o que o geral não gosta. Então, assim, eu acho que são formas de você enxergar o estudo. Se você enxergar o estudo como uma oportunidade
de melhorar a sua vida financeira, sua vida profissional, aquilo ali tem um peso muito menor, sabe? Ele ganha leveza e consegue fluir. Sim, e o estudo é uma situação passageira, né? Se você realmente acredita que você é capaz de passar, você sabe que você vai ter que passar por essas etapas para depois chegar no seu objetivo. E eu penso muito como você, Juliana, eu ainda sou concurseira. Eu já fiz concurso, mas eu ainda estou estudando. E eu penso muito nessa questão do privilégio por eu poder estudar, que independente de quem só estuda ou quem trabalha e estuda, enfim, o fato de você poder estudar, querer evoluir, eu acho que isso é um privilégio, é uma escolha. E sistema também de pequenas recompensas, assim, de ficar feliz com pequenas coisas, com uma resolução de questões que eu fui bem, ou enfim, com um treino que eu fiz e fui bem. Não só ficar olhando sempre também para o resultado final, que é passar, que é tomar posse, mas não. Ficar feliz também ao longo do processo e reconhecer que é um processo necessário, né? Acho que A gente acaba... você vê felicidade no caminho. Exatamente. Você enxergar a felicidade no caminho, ela proporciona que o caminho seja mais florido, né? Porque se você só olha para as coisas difíceis, para os desafios, você não consegue enxergar a beleza das coisas de um dia que você vai bem nas matérias que são difíceis para você, ou até o simples fato de ter sentado e estudado meia hora, às vezes num dia que você teve um foi difícil ali com você ou enfrentou problemas, o fato de você se dispor a estudar, nem que seja meia horinha, aquilo ali já vai botando um grãozinho cada dia até o momento que vai ser suficiente, sabe? Acho que a gente não pode criar a felicidade como uma coisa final, assim, eu só vou ser feliz depois que eu for defensora. Eu tento até porque enxergar... quando você for defensora... Quando você for defensora, você vai ter desafios também, sim, sabe? Vão ter outras coisas. Sim, sim. Legal. Pode falar, Marco. Não, é isso, exatamente isso. A gente não pode ter a felicidade como objetivo final, e a gente não pode ter a felicidade como se fosse um vício, né? Há dias ruins na vida de qualquer um. Então, assim, você tem que entender que faz parte da vida. A vida, ela é um elemento burocrático. Estudar é um processo burocrático. É um processo solitário, muitas vezes. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu não estou feliz agora, eu me sinto... A pessoa parece que se sente culpada por não estar se sentindo feliz. E ela fica remoendo aquilo de uma forma, não, você está atrás da sua felicidade, você está atrás dos seus sonhos e faz parte. Eu sou apaixonado pela docência, eu adoro dar aula, e é normal, em determinados momentos, você está um pouco mais down, tua energia está um pouco mais baixa, a coisa parece que não anda da mesma forma e não tem problema nenhum, faz parte. Aí entra a consistência e a disciplina, você fazer aquele pouquinho que a Juliana colocou ali, não importa, hoje eu não estudei quanto eu queria estudar, mas está estudado, está feito, a gente Você conseguiu. Fez o melhor que você podia fazer naquele dia. Exato, né? Hoje eu não fui tão bem, mas fiz. Eu gosto de uma frase de um cara chamado Conrado Adolfo, que é assim, o feito é melhor que o perfeito. Eu adoro então, essa assim, frase também. faz. Exato. Acho também que a gente não é gentil com a gente, porque parece que somos máquinas que temos que render 100% dos dias, 100% do tempo. E aí foi até o que eu falei, que o que deu certo para mim foi porque eu fui gentil com os meus limites. E assim, eu tinha que ser, porque senão eu não ia conseguir estudar. Porque uma semana eu estava acamada por causa da fisioterapia. Na outra, o pouco que eu conseguia fazer, para mim era uma vitória no sentido de eu não estou parando de estudar, eu não larguei meus estudos. Foi uma forma de... eu digo que o estudo me curou porque ele trouxe um objetivo para minha vida, além de pensar no objetivo da cura, mas também porque você passa a ter um olhar um pouco mais sereno, sabe? Assim, de você conseguir olhar o seu propósito, você conseguir ser positivo. Cada vitóriazinha desse tamanho sua, sabe? Na época eu estudava numa sala de estudos e o fato de eu estar na sala, eu podia nem estar rendendo, porque durante a quimioterapia a gente fica meio com o cérebro muito lento.
E eu falava assim, cara, tudo bem, eu não consegui estudar hoje, mas eu me propus a estudar, sabe? Muitas vezes a vitória já é estar naquele momento ali, se entregar no momento, sabe? Não, eu vou estudar. E se a consequência da entrega ainda não for o resultado que você esperava, você acalmar e falar, cara, beleza, eu tô no caminho, posso não ter chegado no destino, mas eu tô no trânsito. Exatamente, é o que você falou, é uma escolha, né? E você escolhia todos os dias estar ali. Você podia muito bem se vitimizar, falar, vou largar tudo, ou então, enfim, vou só reclamar, mas não. Você falou, eu tô aqui, Sim, mesmo que não tenha rendido, eu tô aqui, me propus a isso e sigo firme nos meus propósitos, né? Sim, nem que seja um pouquinho todo dia, assim. Agora, no final de 2019, eu venci um câncer, a metástase óssea, né, fazendo radioterapia. E tinha dias que eu não conseguia ficar sentada, sabe? Então, eu ficava 1 hora e eu falava, caraca, consegui 1 hora, sabe? Já adiantei 1 hora do meu futuro, digamos assim, sabe? Queria falar uma coisa pro professor, que ele falou que a doença dele era incurável, provavelmente por ser no osso, né? Assim como a metástase que eu descobri. Mas eu me sinto curada todos os dias. E eu sinto, assim, que independente da crença religiosa, você acreditar que você está curado e que, para minha crença, né, para as minhas convicções, é incurável para os médicos, mas não para o que eu acredito, para Deus, para o universo, qualquer outra coisa, sabe? Então, assim, é incurável para o mundo dos homens. Para o outro, assim, o fato de você se sentir curado eu acho que já abre o caminho, assim, para você não passar mais por tudo aquilo. Já experienciei, já venci, mas eu não preciso mais disso para ser uma vencedora, sabe? Digamos assim, que a gente acha que precisa do sofrimento para validar as suas vitórias, né? E eu acho que isso em tudo. Não, mas eu sofri, eu tive uma vida financeira difícil. Beleza, você venceu, mas assim, eu acho que a gente não pode achar que a dificuldade que vai fazer, ai, nossa, quando eu chegar lá vai ser mais gostoso. Não, se for tranquilo também, tá de boa, sabe? Pode viver uma vida leve assim, e conseguir, né? Tomara que o caminho seja fácil, né? A gente vai estar preparado para que ele seja difícil, mas eu torço para que ele seja fácil, porque tá ótimo. Uma coisa que eu acho interessante que a Ju falou, que tem que ser muito bem pensado, que é essa sensação, a gente volta um pouquinho para o autoconhecimento, né? Você saber o seu limite e não tem... Pode ser muito pouco, pode ser muito... Então, assim, e outra coisa, algumas coisas são manobráveis também, coisas que você vai deixar de fazer permanentemente e vai encontrar prazeres em outras coisas, né? Eu dou um exemplo que é o seguinte... eu fui atleta de jiu-jitsu e cheguei até a faixa marrom. A faixa marrom é uma antes da faixa preta, que é o sonho de todo atleta. E como um dos meus tumores foi nas costas, eu tive que tirar um pedaço da minha costela e da minha coluna. Então eu não tenho um pedaço, eu não consigo mais treinar jiu-jitsu. E aí, poxa, foi aquela coisa, não vou poder treinar jiu-jitsu ali na boca, faltava 1, 2 anos para ganhar a faixa preta, não vou poder mais competir no nível que eu gostava. E aí acabei me envolvendo num projeto social chamado Vivendo da Arte, onde a gente ajuda atletas que são numa situação financeira um pouco mais, mais desprotegida, e aí eles competem. Então a minha satisfação, sinceramente, em ver os atletas competindo, as crianças, né, são crianças, é maravilhosa. Semana passada a Lara, que é a minha filhada, foi campeã estadual aqui em Santa Catarina. Cara, eu costumo dizer que o título dela, todos os títulos dela são muito mais prazerosos do que o meu. E todas as derrotas dela são muito mais doloridas do que a minha. Então, assim, você vai aprender a manobrar. Às vezes, durante o seu estudo, você vai abrir mão de algumas coisas. Às vezes, não, você vai abrir mão de algumas coisas. Procure manobrar de outra forma. Se você não pode fazer tal coisa, tente encontrar outras coisas. Não fique apegado a isso. Foi uma das coisas que eu aprendi que é muito mais prazeroso você ver outra pessoa vencendo
outra pessoa competindo, eu transferi completamente aquele meu amor, aquela minha vontade para a Lara, e eu brinco, eu cobro ela demais, tadinha, por causa disso, assim, porque realmente a vitória dela e a derrota dela são felizes e doloridas ao mesmo tempo. Então, aprenda a manobrar. Se tem alguma coisa que você não consegue mais fazer, momentaneamente ou permanentemente, por causa dos estudos, tente encontrar momentos de prazer, né? Não acho que, como a Juliana falou, que tem que ser sofrido Não, tente encontrar satisfação, sim. Pode ser mais leve, assim, né? Dependendo de como a gente vai agir. Sim, eu costumo brincar que não tem prova de títulos de sofrência, né? Porque se fosse, eu já estava lá na frente. Então... Sai uma listinha ali. Não, e todo mundo vai ter, né? Muita sofrência ainda por aí. Eu acho que aí entra muito o autoconhecimento, assim. É você entender, por exemplo, inclusive uma mulher quando tá de TPM, ela tem que entender que naquele dia as coisas não estão como ela normalmente é, que realmente tá alterado, né? Sinalize para os seus namorados e maridos. Usem aplicativos para saber, para se entender, porque às vezes tá brigando por uma coisa que nem tem necessidade, quando você vê, tudo bem, já entendi o motivo da tristeza ou do emocional abalado. Nisso tudo a gente pode encaixar a organização, né? Porque quando você conhece a si mesma, conhece seus ciclos, conhece os sinais que o seu corpo dá, você pode programar. Cara, olha, nesse dia aqui, muito provavelmente eu vou estar no dia X, vou botar o dia livre para mim. Porque você não precisa botar o seu dia livre sábado e domingo. Eu tenho finais de semana que eu prefiro, não fazer nada em relação a recreativo e estudar, enquanto eu prefiro ter uma terça-feira para pintar meu cabelo e ficar de boa, que aquilo ali vai renovar minhas energias, sabe? Então eu acho que é sair desse lugar comum de discursos de 8 horas, 10 horas líquidas e você tem que render 7 dias por semana, porque, de novo, não somos máquinas, né? Não tem uma regra, né? Acho que cada um funciona de um jeito e você vai ter que ir percebendo o que se aplica melhor a você. E, que nem a Juliana falou, às vezes eu rendo muito mais no final de semana do que durante a semana, que eu tô nervosa, preocupada com alguma outra coisa. Então, eu acho que a gente se conhecendo, olhando para o nosso corpo, né? Como a Juliana falou, que ela respeitava muito os limites do corpo. E se preocupar sempre, né? Corpo, mente, você falou muito questão de espiritualidade também. Qualquer que seja religião ou crença, enfim. Tentar manter essas coisas alinhadas, né? Assim, corpo, saúde mental, porque eu acho que para tudo que a gente vai fazer, agora voltando especificamente para concurso, se sua saúde mental também não tá boa, não adianta, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Então tem que tentar manter esse equilíbrio e esse alinhamento, assim. Saúde mental importa, porque não adianta você ter visto o edital 10 vezes e chegar na hora você tá tão nervoso que te dá caganeira, você pega o lápis, está lá, tremendo, não consegue ter uma consciência mental, assim, para estar aberta e fazer raciocínios, fazer links mentais com o que você estudou. Não adianta nada, sabe? É um processo importante também do estudo, porque se fosse só estudar, a gente, engolia livros e acabou. Ia ter um acúmulo de conteúdo e pronto, né? Exatamente. Acho que tudo isso conta na hora da prova. Quantas vezes a gente não escuta que deu branco na hora da prova por nervosismo? Total. Eu já fui assistir prova oral e o candidato não conseguia falar nada. Pois é. E assim, e saber que é normal, porque quando você se dedica muito a um sonho, quer muito alcançar aquilo ali, chega na hora, é normal ter uma ansiedade, é normal ter um nervosismo, mas ele não pode chegar a ponto de te impedir de raciocinar, de te impedir de respirar, sabe? Eu acho muito importante. E o fato de eu ter tido grandes processos químicos com a quimioterapia me fez depois desenvolver uma síndrome do pânico e eu tive que buscar ajuda, sabe? E eu acho que o fato de você se sentir apto a ajuda te faz muito mais forte, sabe? Porque existe muito um tabu sobre medicamentos, terapia, e às vezes assim, não vou ser fraca, eu consigo lidar sozinha, eu converso com um amigo. Cara, às vezes você precisa de ajuda médica mesmo e tá tudo bem, sabe? Exatamente. Acho que o Marco
estava acenando ali com a cabeça. Você se identificou? Não, mas é que processos terapêuticos são muito importantes. A minha irmã é psicóloga, eu sou estudante de psicologia, e processos terapêuticos são fundamentais, seja ele de intervenção psicológica, terapêutica, seja qualquer espécie de terapia integrativa que a pessoa venha fazer, ou até mesmo uma indicação médica, é muito importante. São dois mundos, né? A pessoa não pode achar que tudo que ela tem é uma doença, né? E ela também tem que ser leal e tem que ser também sensível a ponto de dizer, olha, não é normal o que eu estou vivendo. E em relação a rotinas, quando a gente está encaixando a rotina, isso vai um pouco mais para o concurseiro iniciante, a gente tem diversas técnicas e maneiras de estudar que são muito eficientes, mas leve em consideração que o que a gente fala, coloca a galera do coaching e tudo mais, é uma média, né? É aquilo que funciona para muita gente, não necessariamente aquilo que funciona para você, né? A gente sai do coletivo, a ciência do desenvolvimento humano, ela é feita do coletivo para o indivíduo, e não do indivíduo para o coletivo. Então, pegam-se grupos e fazem-se trabalhos, e se funcionar na maioria das pessoas, em média mais de 60%, a gente transfere isso como uma técnica. O que não significa que que as técnicas vão caber perfeitamente em você ou que existam outras técnicas tão desconhecidas que apliquem-se a você, né? Então, faça a tentativa e erro e aprenda mais no início do processo, né? Eu costumo dizer, os primeiros meses de estudo é muita tentativa e erro até que você encontre um método que funciona para você. E isso também é modular. Às vezes, aquele método que funcionava passa a não funcionar mais. Não tem problema. Há muita carta na manga para fazer o método funcionar, outro método funcionar para você. Vai se amoldando ao longo do caminho, né? Sim, porque a sua vida vai mudando, a sua rotina vai mudando. Eu uso o meu próprio exemplo, né? Eu sempre fui um cara muito matutino, me tornei um cara muito noturno e voltei a me tornar matutino. Então, assim, e aí era aquela loucura e fui me encaixando, fui percebendo e fui sentindo. Questão então, de hábito, isso né, tudo também, a gente vai se habituando. Exato. Exato. O professor tem muita aula à noite, o cara acaba chegando em casa às 11 horas, chega muito pilhado, não vai dormir. Agora pega um professor que grava muita aula, normalmente ele grava manhã e tarde, então ele consegue ter um tempo bom para descansar à noite. E aí cada rotina vai se ajustando. É dinâmico, né? A vida é dinâmica. Eu acho legal dizer que tem que fazer uma escolha por um curso, um método que seja, mas usá-lo ao seu favor. E aquilo, nenhum curso conhece a realidade melhor do que você mesma. Então, é pegar aquela proposta e adaptar para a sua vida, sabe? Se não for uma questão de que você tenha contato direto com um cronograma geral, digamos assim, que o professor até falou de que é o que dá certo para todo mundo, às vezes naquela sua realidade momentânea ali, por exemplo, casei, mudei de apartamento, meu filho, coisas assim que às vezes te fazem circunstancialmente diferente da rotina de alguém que se dedica 6 horas ali integrais para estudar, você precisa adaptar e não olhar aquilo como não, acabei de ter filho, não vai dar certo para mim. Não, aconteceu tal coisa, não vai dar. Porque, assim, a vida nunca vai estar 100% perfeita para você escolher estudar. Então, você escolhe estudar todos os dias, mesmo com os problemas da vida. Sim. E é uma maturidade que você vai adquirindo também, né? Maturidade para se organizar, Total. Disciplina, hábito. Para quem tá começando agora, assim, às vezes fica pensando, poxa, será que eu vou conseguir? Às vezes fala que algumas pessoas duram 12 horas por dia. É tudo questão de hábito também, né? Eu também acho difícil, assim, mas enfim, seres humanos são diferentes, cada um tem suas limitações. E quando você se conhece, assim, o fato de... você falou que era muito matutino, depois passou a ser um pouco mais noturno, enfim.
tudo é questão de hábito. Eu sempre estudei à tarde, fiz faculdade à noite, então pra mim acordar cedo era super difícil. Hoje em dia eu acordo 6 da manhã e passei a ver como um processo legal também. Foi necessário, no começo foi sofrido, mas depois eu falei, tudo bem. Às vezes eu tenho que tirar um soninho ali depois do almoço e tudo mais, mas tudo bem. Me ajustei de novo e tá dando certo, assim, né? Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Acho que já tá na hora da gente se despedir por aqui. Eu vou passar para vocês darem alguma mensagem final. Tá. Eu queria encerrar só falando que o principal disso tudo é você ser gentil com as transformações da vida, sejam elas escolhidas por você ou impostas. E eu acredito muito na gentileza, né? E tem uma frase que guiou minha vida, assim, nesses momentos de mais turbulência, que eu até estampei na minha parede, que seja positiva, a vida retribui. E ela retribui de inúmeras formas se você tiver apta a enxergar como cada detalhe como uma bênção. E estudar é um privilégio e é uma escolha. Então, escolha ser feliz todos os dias com a escolha que você fez para você. E ser grato por tudo, né? A gratidão. E eu acho muito importante isso também. Pode falar, Marco. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a galera que nos assistiu, que passou, que trouxe seu tempo aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre um assunto tão bacana. Agradecer de novo a equipe de direção, a disponibilidade de todos. E eu gosto sempre de uma frase que, já que a gente está encerrando com frases, que significa assim: viver é mais que apenas existir. Então, se você escolheu para você uma carreira pública, se você escolheu para você fazer a diferença na vida das pessoas trabalhando na administração pública, tenha certeza que há uma razão nisso, né? Você vai mudar a vida das pessoas, não importa se atrás de uma mesa batendo carimbo ou se com a arma na mão salvando as pessoas do crime. Não importa. O que importa realmente é que você vai estar vivendo no sentido amplo da palavra. Então, coloque esse objetivo na sua mente e saiba que você está lutando por uma vida melhor, e não há nada mais bonito na nossa vida do que lutar por algo melhor, do que tentar sermos uma versão melhor de nós mesmos. Então, um beijo, um abraço, muito, muito obrigado pelo carinho. Gente, muito obrigada mais uma vez vocês. Agradeço todo mundo que assistiu aí também, espero que vocês tenham se identificado, se inspirado com a história desses dois aqui, esses dois feras. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam um vídeo. A gente vai ficar muito feliz de saber que vocês gostaram do conteúdo que a gente está produzindo aqui. E se inscrevam no canal também, quem não for inscrito, né? E é isso, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.